2020, 2026. O mundo já não é mais o mesmo. Vivemos o famoso apocalipse. Máscaras, gel, teste PCR, autorização de saída, passe sanitário, pressão, medo, 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 vacina, chantagem, manipulação, guerra, pandemia, inflações, escândalos religiosos, escândalos políticos, escândalos de celebridades, escândalos da indústria farmacêutica, saúde natural ridicularizada, proibida, instituições e ONGs internacionais em plena decadência, catástrofes naturais cada vez mais violentas. A frequência Schumann eletromagnética da Terra aumenta. O sistema desaba. A Matrix falha. As máscaras caem. As mentiras são expostas. A verdade triunfa. Apocalipse. A era das revelações. A idade de Aquário. A era de ouro. Voltemos tudo ao começo. Vou explicar aqui para você agora, passo a passo, cada parte desse tema. 2020, 2026. O mundo, sem dúvida, já não é mais o mesmo. Estamos vivendo uma mudança de era. Estamos saindo da terceira dimensão, caminhando para a quinta dimensão. A era do apocalipse, a era da verdade, a era das revelações. Máscaras. O que dizer sobre essas máscaras? Que foram distribuídas a nível mundial durante a pandemia. Você acha que aquelas máscaras branquinhas, azulzinha, que vende na farmácia, protege alguma coisa? Estudos recentes estão mostrando cada vez mais que essas máscaras não protegem do vírus e nem impedem a contaminação, a retransmissão. Na própria caixa das máscaras vem escrito uma advertência falando que essas máscaras não protegem do vírus. É só dar uma olhada na internet que tem essa informação. Gel hidroalcoólico, esse famoso gel que foi liberado em todo lado, todos os lugares públicos e vendido bem caro, o preço bem aumentou bem mesmo nessa época da pandemia. Estudos recentes também estão saindo agora, mostrando que o gel hidroalcoólico, na verdade, danifica a camada da epiderme, facilitando a penetração de germe, bactérias e micróbios. Ou seja, não protege em nada. Eu esqueci uma coisa também, as máscaras. Essas famosas máscaras. Se a gente dá uma olhada na internet, máscaras de proteção robusta para quem faz pintura ou aquelas pessoas que têm contato com a radioatividade, são bem maiores e robustas, ou seja, bem mais performantes. E essas máscaras finas que vende na farmácia que todo mundo usava, para um vírus tão violento e tão mortal assim, como nos foi vendido, não protege nada. Por aí a gente pode ver que é uma grande manipulação. Até para pintura, a gente precisa de uma máscara mais importante, mais robusta. E essas máscaras tudo fininha, não protege nada, só protege do espirro. Por aí vemos a grande manipulação. Os testes PCRs, esse famoso teste tão intrusivo, tão delicado, tão estressante. A nossa cavidade nasal não foi feita para ser introduzida um cotonete em profundidade. Não foi feita para isso. O vírus é tão contagioso e tão mortal, como eles disseram, que poderia ser detectado facilmente pela saliva, ao invés de usar esse método tão intrusivo pela cavidade nasal. E além do mais, lá no fundo, nessa parte, fica na região onde está a glândula pineal. Devemos nos perguntar, né, refletir sobre esse tema. Para que eles queriam introduzir um cotonete, né, nessa cavidade nasal, lá no fundo? Há pessoas que dizem que, no caso, esse cotonete podia contaminar, né, a nossa glândula pineal. Coincidência? Eu acho que não. A autorização de saída.
Eu não sei se aí no Brasil teve essa autorização, mas aqui na Europa, na França, por exemplo, cada cidadão teve que completar um formulário de autorização de saída. E isso viola os direitos do cidadão, vai contra os direitos da Constituição. Durante a pandemia, muitas pessoas tiveram que usar essa autorização e só podia sair, né, num perímetro de 1 quilômetro da residência. E isso faz lembrar o quê? Faz lembrar a época da Segunda Guerra Mundial, onde cada cidadão não tinha o livre arbítrio de sair quando queria. Tinha que preencher essa autorização de saída. Coincidência? Eu não acho. Para mim, eu vejo mais isso como uma engenharia social, para ver até onde o cidadão dócil aceita ser manipulado e controlado. Passe sanitário. Aqui na Europa foi um escândalo, mais uma vez violando os direitos do cidadão e forçando as pessoas a tomar uma vacina experimental. Hoje em dia, os estudos estão saindo cada vez mais de que não é uma vacina tradicional, mas sim uma terapia genética. As doenças estão explodindo a nível mundial, os cânceres também a nível mundial, e outras doenças crônicas logo depois da pandemia, logo depois da sessão de vacinação, do período de vacinação. Esse passe sanitário foi um escândalo, porque forçou as pessoas, a sociedade, os cidadãos a tomar essa vacina experimental. Foi um tipo de manipulação, um controle psicológico pelo medo, pela pressão, pelo estresse, pela exclusão social. Mais uma vez, coincidência? Eu acho que não. Pressão, medo, medo e medo. O tempo todo só víamos isso em todos os meios de comunicação. Pressão na sociedade inteira para que as pessoas tomem essa vacina. Vamos dizer vacina, né? Chantagens e manipulações é o que mais teve durante essa época. Guerras. Desde 2020, eu nunca vi tanta guerra assim. Num curto espaço de tempo, de 5 anos a 6 anos, tivemos várias guerras. A da Ucrânia, por exemplo, de Israel, e recentemente também a revolta, né, da sociedade dos cidadãos lá no Irã, por exemplo. Nunca vi tanto conflito a nível mundial num curto espaço de tempo. Por aí já podemos ver guerras, pandemias, corrupções, controle, pressão na sociedade, leis contra o livre-arbítrio, leis que vão contra a Constituição, modos contraditórios de prevenção, porque a máscara também tem estudos falando que baixa o nível de oxigênio no sangue e isso acidifica o próprio sangue, facilitando assim a pessoa ficar doente. O nosso corpo não foi feito para isso. Não fomos feitos para poder usando máscara durante horas e horas, principalmente aí no Brasil, embaixo do sol. Isso não ajuda, né? O nosso corpo recebe menos oxigênio. Isso automaticamente acidifica o sangue, o nosso corpo, e assim automaticamente as pessoas ficam mais vulneráveis a doenças e infecções. Coincidência? Eu não acho. Escândalos, inflações. Desde a pandemia, tudo aumentou no mundo inteiro, com o pretexto, com a desculpa da crise econômica. Mais uma vez, manipulação política a nível mundial. Escândalos religiosos, políticos, de celebridades, nem preciso comentar por aqui. Cada vez mais essas notícias estão saindo a nível mundial de que tudo isso foi uma grande manipulação. Além de tudo isso, teve outros escândalos também, a nível de tráficos internacionais, não preciso de falar sobre o que aqui, em relação a celebridades, políticos, religiões, ou seja, toda a verdade está sendo exposta. Saúde natural ridicularizada e proibida. Aqui na Europa, por exemplo, a planta artemisia, nessa época, foi bem ridicularizada, porque alguns países na Índia, na Ásia, por exemplo, a Índia e o Madagascar, usaram essa planta como prevenção e como cura para as pessoas que estavam doentes, né, do coronavírus, e tiveram resultados maravilhosos. Muitas pessoas nessa época começaram a publicar essas informações e aqui na Europa teve muita censura
né? E taxaram essa notícia como mentira, né? Pelas mídias de proteção das redes sociais, né? De controle de informação. Coincidência? Eu não acho. Além disso, instituições e ONGs internacionais, desde 2020, escândalos e mais escândalos a nível internacional. OMS, a ONU e a OTAN estão em plena decadência. Tudo, o sistema inteiro está se desestruturando, está desabando. Aqui na Europa também tivemos escândalo em relação a 2 medicamentos bem conhecidos pelos franceses, que é a ivermectina e a hidroxicloroquina, que é conhecido aqui na França há décadas, há mais de 70 anos pelos franceses, principalmente quando eles vão na África, para se prevenir, tomar como prevenção contra as doenças tropicais da África. E durante essa pandemia, de repente, esse medicamento foi taxado como perigoso, que dava problemas de coração. E ao mesmo tempo teve professores renomados, super conhecidos aqui na França, que usaram esses medicamentos nas pessoas doentes e viram que esse medicamento curava essas pessoas. Como esses medicamentos eram e é barato, conhecido e bem doce nos efeitos colaterais, quase não tem efeitos colateral, bem leve, isso incomodou a indústria farmacêutica nessa época. Então teve uma guerra aqui ideológica em relação a esses 2 medicamentos conhecidos durante muito tempo, todo mundo já conhecia, né, em relação à vacina, porque a vacina estava saindo nessa época. Então eles não queriam que isso, né, prejudicasse o negócio da indústria farmacêutica, porque o medicamento é muito barato e a vacina, por coincidência, era muito cara. Coincidência? Eu acho que não. Catástrofes naturais cada vez mais agressivas e violentas a nível mundial. Certo, algumas são naturais, outras não. Eu convido você a fazer uma pesquisa sobre o projeto ARP. É um projeto que visa manipular a meteorologia. Não é teoria do complô. Busque e você vai descobrir. A frequência Schumann. Que método maravilhoso! A frequência Schumann é conhecida por monitorar a energia eletromagnética da Terra, a frequência eletromagnética da Terra, em relação ao Sol. Desde 2020 até aqui, 2026, o nosso Sol tem se comportado de uma maneira bem estranha. As explosões solares estão cada vez mais fortes e violentas. O Sol tem liberado muito plasma, muitas ejeções fortes. E tudo que é vivo na Terra sente essa frequência, sente essa repercussão. A Terra, no xamanismo chamamos de Gaia, no campo magnético da Terra, quando chega a essas frequências, tudo que é vivo no interior de Gaia, da Terra, sente essas energias. O reino vegetal, mineral, animal e humano. O que acontece com essas energias? Todas essas energias chegando na Terra e no nosso corpo humano, começa um processo de despertar espiritual. Essas frequências acordam nossas células, acordam nosso ADN, nosso DNA, que até presente era 2, que eram reconhecidos pela medicina. Existem outros também, que eles chamaram de lixo. Toda essa energia, essa frequência forte vindo do Sol, está despertando outras partes de nosso ADN que até então estavam adormecidas. A nossa glândula pineal começa a se ativar, o nosso estado espiritual começa a se impor, a nossa consciência, tudo começa a mudar. Tudo que é vivo no planeta Terra sente esse impacto, mesmo aqueles que não têm essa consciência. A nível celular, a estrutura também está mudando. As nossas células estão saindo de uma estrutura à base de carbono e migrando para uma estrutura à base de silício. Estamos vivendo uma transição de era, saindo da era da terceira dimensão, caminhando para a era da quinta dimensão, que é uma dimensão de amor incondicional e universal, uma dimensão espiritual. Tudo que é vivo e sente essa energia está passando por esse processo, cada um no seu caminho, cada um no seu ritmo,
Então, de 2020 para cá, a 2026, tudo isso está acontecendo. E por causa dessa energia, desse nível de frequência alto que a Terra está recebendo, todas as mentiras, tudo que é manipulação, mentiras do sistema que data de décadas e milênios, da elite, todo tipo de manipulação em relação à sociedade, mídia, política, tudo que é falso, tudo que é mentira, está subindo, está chegando na superfície, para que as pessoas possam ver e confrontar com a realidade. E isso chega num bom momento, porque agora muitas das pessoas estão passando por esse processo de transformação espiritual, de transmutação a nível celular e a nível espiritual. A intuição está desenvolvendo, o terceiro olho, os dons psíquicos, espirituais, sonhos lúcidos. Eu comecei a ter sonhos lúcidos também a partir de 2020. Não somente eu, mas muitas pessoas estão passando por esse processo. Então, estamos sim na época, na era do Apocalipse. Essa era tão conhecida nos livros da Igreja Católica e em outras religiões. Estamos sim na era das revelações. E tudo isso tem um impacto enorme a nível mundial, em toda a humanidade. Por isso que a frequência aumenta, o sistema começa a desabar. Nikola Tesla dizia: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. As máscaras caem, as mentiras estão sendo expostas, a verdade triunfa, a Matrix está falhando. Estamos na era da famosa revelação, a era de Aquário, a famosa era de ouro, l'âge d'or, Golden Age. Vivemos essa época maravilhosa. Um grande beijo e até os próximos vídeos.